Boa tarde, Ribeirão. Boa tarde, telespectadores do Canal Mais. Pelo canal 22NET, 522 em HD, Larga Brasa na TV. Este programa é transmitido ao vivo pelo Facebook e depois pelo YouTube. Eu quero hoje abrir o programa e clamar aos céus providências por parte de quem dê direito, se é que exista quem dê direito, para a questão dos combustíveis. Como é que pode? Ribeirão Preto, o centro de produção do álcool, etanol, seja lá o que o valha, o anidro hidratado, o que o seja, que depois mistura a gasolina com os preços que estão cobrando nos postos. Hoje pela manhã eu vi um posto de São Carlos, mesma bandeira, a 2,37, 2,43 do etanol e 3,50, 3,60 da gasolina. Quer dizer, aqui estão vendendo a 4,30, 4,40. Estão enfiando a faca e torcendo o cabo. Gente, a que ponto nós chegamos? Não tem PROCON. Cadê o Ministério Público? Eu sei que eles têm interesse em levantar. Tem muitos postos aí sendo cobrados, ou pelo menos sendo chamados a se explicar. E a ANP, Agência Nacional do Petróleo? Isso com relação a preço. Não vou falar sobre o que o IPEM está fazendo e demonstrando. Em cada 20 litros está havendo o absurdo de menos gasolina. Ô, gente, que é isso? Pelo amor de Deus. Onde já se viu? Aonde já se viu? E, olha, poucos têm coragem de dizê-lo. Mas, gente, não é possível. Há que se tomar uma providência urgente. Em outros países, onde o povo não é vaquinha de presépio, já tomaram providência. Igual na Alemanha, certa feita, isso eu vi que me falaram. O pessoal aumentou o combustível fora do padrão, todo mundo largou o carro no meio do caminho, largou entupindo as ruas. Não, calma, gente, o leão é manso. Pode pegar o carro, vai baixar. Aqui não. Aqui é capaz de separar o carro, porque não tem gasolina, o outro passava, ô bobo, e vai embora. Aqui vence aquele que se acha mais esperto. Se esperteza foi isso. Gente, chega, basta. É muita safadeza. É muita safadeza. E ninguém faz nada. Nada. E ninguém fala também. Poucos têm coragem de falar. Todo mundo passa no somebody love. Somebody love. Vamos falar mais sobre isso. Hoje o Dácio Campos está aqui, também vai dar-nos entrevista. Sabe por quê? Outro dia ele esteve aqui e falou essa questão das faculdades de medicina. Falou, olha, por aí, por esse Brasil de meu Deus, até no... Mas não tem como é que você vai preparar o médico? Não tem paciente, não tem hospital. E aí? Você vai botar o quê? Vai chamar os cubanos? Que também é uma lástima. É uma lástima. Paga para os dois irmãos. Agora um já faleceu, só para um irmão. Los hermanos. Entendeu? Paga para eles e o coitado fica aqui de escravo. Eu estou aqui com o doutor Daniel Araújo e com o Tyrone Power Gonçalves. Eles são do controle de vetores. Gente, tá certo, estamos no começo das águas. Mas já preocupante é a constatação do aumento do número de casos e chamado índice Breton. O que é o índice Breton? É o número de mosquito por área abrangida pelo estudo. E aí? Aí é o seguinte, você vai ter mais mosquito que providências e mais doença, consequentemente. Gente, é muito sério. Aí vem chikungunya, vem zika, vem não sei o quê, dengue e etc. E outra coisa, ninguém sabe ainda dos efeitos destas doenças, porque aparentemente
o primeiro quadro você consegue até dissipar. Mas os outros que ficam dentro, né, funcionando endocrinamente, você não sabe quais são as consequências. É para o rim, para o fígado, para tudo mais, até para o cérebro. Então, gente, está na hora de nós ajudarmos. E não é só fazer 5 minutos de olhar se tem alguma poça, algum criadouro, não. É ficar atento diariamente. Isso daí é vida, é contra você. E você tem que cuidar da sua vida. Doutor Daniel Araújo, boa tarde. Boa tarde. O senhor é do controle de vetores. Isso, sou da vigilância. Tairone é da vigilância, né? Também é de lá. Correto. E eu pergunto para o senhor, doutor, os casos estão aumentando? Cada vez que chove, vai deixando um resíduozinho e os bichinhos já vão. Em uma semana já estão produzindo, né? Rápido, né? É muito rápido isso mesmo, né? Porque geralmente a dengue ela tem um período bem clássico, né, de sazonalidade, que a gente fala que está associado com o período do ano, né? As estações do ano. O período de chuvas, basicamente é o período de chuvas, né? Que é quando facilita a procriação do vetor. E anualmente a gente monitora o número de casos, né? Tem anos epidêmicos com explosivos, com milhares de casos, e anos com menos casos, que vários fatores acabam trabalhando a favor disso ou contra a presença de epidemias ou não. E geralmente começa nesse período agora, nessa fase agora que a gente está vivendo, começo das chuvas. Já está tendo alguns casos aí a mais, né? Já. Diz que aumentou 40%. Se a gente comparar com o ano passado, que foi um ano com pouca circulação do vírus da dengue, a gente já começa a perceber que nós estamos com mais casos, né, alertando que possivelmente esse ano pode ser um ano com mais circulação do vírus. Vai ser epidêmico ou não, a gente não tem como prever. Mas o que vocês constataram? É dengue? É zika? É chikungunya? A gente tem basicamente a presença da dengue, né? Não é a única que a gente se preocupa. É o mesmo mosquito, né? É o mesmo mosquito, né? Transmite essas 3 doenças, né? Inclusive febre amarela, mas febre amarela já não transmite desde a década de 40 pelo Aedes aegypti. É outro vetor, né? Mas o que tem circulado mais frequentemente nesse período é a dengue e também, de certa forma, a gente tem muito mais casos já confirmados esse ano do que o ano passado, é a chikungunya. Mas ainda numa quantidade pequena, né? A chikungunya que dá problema na criança. Se a Zika. É a Zika. É a Zika que a gente teve uma epidemia. Zika dá errado em tudo, né? Isso. A epidemia ano passado foi muito explosiva, foi uma transmissão extremamente elevada, né? E que dificultou até a gente separar o que era dengue e o que era Zika, né? Então, na epidemia do ano passado, misturou muito, né, o que a gente podia identificar com uma com o outro. E que esse ano a preocupação é com a dengue e com a presença realmente da chikungunya. A chikungunya tem chamado bastante atenção do aumento do número de casos. Tainone Power Gonçalves, boa tarde. Boa tarde. Você é do combate direto? Sim, coordeno o distrito de controle. Vocês têm tido dificuldade em algumas casas que o cidadão não deixa entrar ainda? Continua isso? Ainda existe o percentual de moradores que resistem a permitir a entrada do funcionário da saúde. Mas esse percentual é baixo, viu, Morandini? No total do ano... Se tiver uma piscina lá, alastra para... Mas no total de visitas que chega, não chega a 1%. Claro que são importantes. Cada imóvel no nosso município, ele tem a sua importância. Mas o nosso maior problema hoje, câncer, com relação aos imóveis que nós não conseguimos adentrar, são os imóveis desabitados. E isso aqui até peço ajuda de vocês, da imprensa. Mas não tinha um acordo com o pessoal das imobiliárias? Então, houve algumas reuniões, algumas discussões, mas na prática isso não está funcionando, tá? Então nós clamamos aos proprietários dos imóveis que colocam as suas residências, o seu apartamento, a sua casa, o seu prédio comercial numa imobiliária para fazer a devida administração, mas que faça também o devido controle do Aedes aegypti, do mosquito que transmite essas doenças. Porque casa desabitada em época de chuva é a conta perfeita para ter a proliferação do mosquito. Principalmente se tiver piscina, né? Exatamente. A piscina é um criadouro, é um lugar que é visível, todo mundo fica, nossa, eu vou denunciar, ajuda. Mas tem os outros criadouros que não são tão aparentes, como, por exemplo, o ralo,
um tanque que está entupido, uma lata, um pote que está jogado dentro da Calha. residência, Calha. a calha que está entupida, sem a devida manutenção. Então é de suma importância que os proprietários e as imobiliárias nos auxiliem nesse controle, porque afinal de contas são mais de 400 mil imóveis no município de Ribeirão. É muita coisa. Então é preciso que a parcela da população desta parte, imobiliárias e proprietários, nos ajudem no combate. Somente assim nós conseguiremos diminuir a infestação. Doutor Daniel Araújo, me diga uma coisa. Antigamente, o pessoal até fala, poxa, eles pulverizavam, tinha o fumacê, né? Tira o passarinho e tal, papapá, e andava aí. Hoje não faz mais isso? Talvez o Tairone possa explicar melhor essa situação, mas assim, é discutível, né, o efeito benéfico, a eficácia desses, você jogar num ambiente aberto, né, simplesmente sem muito critério, o inseticida. Né? Faz mal para a pessoa? Pode fazer mal, sim. É um inseticida como outros venenos qualquer. Por que ele não parou? Sim. Parou por quê? Na verdade, houve um estudo técnico que identificou que quando os moradores ouviam a máquina, o caminhãozinho, com aquele fumacê que soltava em direção às residências, ele andava no meio da rua com o canhão direcionado para as casas. Os moradores, eles fechavam a residência. Então, e o mosquito, ele tem hábito intradomiciliar, ele está dentro de casa. Então, quando você fecha a janela, fecha as portas, o mosquito que está lá dentro, ele está protegido. Então, não adianta, a eficácia é muito baixa. Por isso que nós mudamos o sistema de aplicação de inseticida. Hoje o inseticida ele é aplicado com uma bomba costal. O funcionário ele é munido de um equipamento costal e ele adentra na residência. Então todas as portas, todas as janelas, cortinas abertas, a colcha da cama levantada, para o inseticida realmente imergir dentro da residência em todos os cantos, para pegar o mosquito que está lá dentro. E como é que você faz para chamar a prefeitura para fazer este serviço de desinfecção e término de criadouros de alguém que acha em sua casa uma série de criadouros, etc.? Perfeito. Na verdade, a prefeitura ela não fornece esse serviço de acordo com a demanda do morador. Nós temos critérios técnicos para viabilizar e autorizar o uso de inseticida. Não é só através do índice, não. Nós só fazemos uso realmente do inseticida em casos suspeitos e ou confirmados. Quando vocês fazem o bloqueio. Exatamente. Por quê? O inseticida, Morandini, ele não resolve nada. Ele não é resolutivo. Ele é uma medida paliativa. Ele não vai resolver o problema. Eu até posso fazer uma aplicação de inseticida na minha residência. Tem muito mosquito, mas eu mato os que estão ali. Mas e onde eles estão nascendo? No dia seguinte já está infestado novamente de mosquito. Então eu preciso primeiro eliminar o berçário, que são os criadouros. Sim. Pote, lata, caixa d'água, piscina. Muito vaso, né? Exato. Depende da região do município. Isso muda o tipo de recipiente. Então, na verdade, é muito simples. A gente nem precisaria utilizar inseticida. É só não deixarmos água parada. Doutor Daniel, agora os médicos estão sendo orientados, estão sendo, vamos assim dizer, ensinados a tratar com estas doenças, porque houve um tempo em que todo mundo foi pego de surpresa e muitos médicos não sabiam identificar, né, fazer o diagnóstico da doença certa, naquela hora mandava para casa, daí a pouco voltava, deu mais essa, mais aquele problema e tal. Como é que está agora? Morandini, ótima pergunta. A gente aqui em Ribeirão Preto já não convive já há pouco tempo com a dengue, já são agora décadas, né? São décadas que já tem, então já existe um certo know-how das equipes hoje para lidar com dengue, mas isso não basta, com certeza. A gente precisa primeiro reforçar anualmente, porque a gente tem cada vez mais novas pessoas chegando no mercado, tanto no público quanto no privado. A dengue ela não escolhe a população, ela, claro que tem áreas com mais incidência, com áreas com menos incidência, mas que por questão simplesmente socioeconômicas ela não define o seu paciente. Então o fato é que nós temos que preparar tanto os serviços públicos como privados para atender adequadamente a dengue. Lembrando que a dengue ela é potencialmente evitável praticamente, não digo 100%, mas muito próximo de 100% dos casos.
né? Desde que se faça o atendimento adequado. O mesmo vale para a chikungunya, vale para a zika, para essas outras E vocês doenças. vão fazer um trabalho agora conjunto? Já estão fazendo? Já, a gente tem treinamentos feitos pela própria Secretaria Municipal de Saúde, né? Para as equipes, tanto para equipes médicas como equipes de enfermagem, como atender adequadamente esses casos, né? Identificar o caso suspeito, fazer a verificação do risco que ele tem, fazer o tratamento adequado, justamente para evitar com que casos graves aconteçam. Tairone, vocês contam com quantas pessoas para esse trabalho direto de campo? Hoje, a divisão de vigilância ambiental, que é o antigo controle de vetor, nós temos 200 funcionários efetivamente em campo. Mas também nós temos os agentes comunitários de saúde, que também cobrem a sua área de abrangência dentro de cada posto do município, que são mais de 300 funcionários. Mas nós poderíamos ter mais, viu, Morandini? Se cada morador nos auxiliasse nesse papel, porque, na verdade, o combate ao mosquito é dever de todos, de cada um de nós. Vamos falar uma verdade aqui. Vem cá, tem gente que fica sentado no quintal, sem fazer nada, com toda a sujeira ali, telefona para a prefeitura, o que você está fazendo? Estou esperando a prefeitura vir limpar meu quintal. E é muito comum, viu, Morandini? Ô, peraí, gente. Você vai morrer? Hã? Ah, não, que isso. Brinca não. Tá certo? Perfeito. Obrigado, doutor Daniel Araújo. Obrigado, Tairone Paula. Eu que agradeço. Eu que agradeço, Brandinho. Obrigado. Daqui a pouco eu vou trazer o Dácio Campos. E tem mais novidade aqui hoje. Depois do intervalo, já já. O Buffet Lona Branca oferece o espaço ideal e a garantia dos melhores serviços para que seu evento seja um sucesso. Espaço amplo e diferenciado para proporcionar mais conforto para convidados em qualquer tipo de evento, social, corporativo e festas infantis. E o cardápio de qualidade incomparável, com muito requinte, marcas registradas do Buffet Lona Branca. Não importa o ingrediente de cada prato, o que vale é a praticidade de cada receita e o carinho com cada detalhe. Separe lápis e papel. Tem mais ideias surpreendentes para esse novo ano. Com certeza é este amor que tenho pela culinária que me permite criar novidades a cada dia para que você possa cuidar da sua família com muito amor. TV Mais, a nossa paixão por Ribeirão só aumenta. Encontre tudo para a decoração do quarto do seu bebê. Diversas opções em móveis, poltronas, papéis de parede e tecidos para a confecção do enxoval. Tem ainda artigos de cama, banho, moda bebê e peças exclusivas, além de uma linha de lingerie para as mamães. Prepare a chegada do seu filho com muito carinho e estilo. Tuti Bebê, Avenida Brás Olaia, Acosta, 231. É muito importante proteger a sua marca. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo para você. Direitos autorais, registro de marcas, patentes e assessoria jurídica. Ligue agora e agende uma visita. 16 3941 6015. Acesse o site www.munhozmendes.com.br. Na semana passada, ou mais um pouco, 10 dias, nós entrevistamos o Dácio Campos aqui. E ele estava revoltado com a situação do país. Ele faz parte de uma comissão que analisa a situação de cada faculdade de medicina. Por quê? Porque se a faculdade gera médicos, dá diploma para médicos, saírem por aí a atender a população, ela tem que ter um local onde estes médicos exercitam a medicina para poder curar, não adianta enganar. Aí, meu filho, não adianta, né, Dácio? E ele falou, muitas têm que fechar, outras têm que melhorar, e temos que dar um tempo, ele falou aqui, com todas as letras, temos que dar um tempo para que outras possam abrir suas portas. Boa tarde, Dácio. Boa tarde, O Morandini. pessoal está vendo isso agora, é?
Prazer estar com você de novo e parece que o assunto virou a pauta do dia aqui. Nacionalmente. Da semana, né? Nacionalmente. A gente faz parte da comissão de avaliadores do MEC, de especialistas Roda o Brasil do MEC, inteiro. para as escolas, na realidade, não é dos cursos Sim, de, claro. de medicina. Mas detectando esse problema que existe em várias cidades, com, eu disse, o início disso, né? Os 10 anos que o MEC deixou de autorizar curso de medicina, sobrecarregou a população do país, que ficou sem médico. Aí tiveram que buscar em Cuba. Tiveram que pegar os cubanos mal preparados, despreparados e mal não pagos. formados. Mal preparados Aí e não mal ganha, pagos. né? O dinheiro vai para Cuba, lá para o governo, não vai diretamente para as pessoas que vieram. E, na realidade, quando vieram para fazer Você aqui disse um que são tipo mal de preparados, residência, né? porque o curso não é Não é completo idêntico, o curso não é deles. completo. Eles estão computando E o você ano está que eles vêm falando trabalhar como aqui. biomédico, né? Como biomédico e não como médico, mas ciente de como foi feita essa parceria. Na realidade, eles estão complementando o curso de medicina deles, atendendo o povo aqui no Brasil. Então, eles não tinham o preparo necessário para fazer essa cobertura no atendimento médico aqui, em detrimento das poucas escolas que tinham formando médicos. E você sabe que hoje não, de um tempo para cá, o cuidado de abertura de curso de medicina ele tem que ser vinculado à saúde da cidade, aos leitos SUS existentes nos hospitais que mantêm esses leitos SUS. Os hospitais, na grande maioria, são os filantrópicos, não recebem o devido pela internação, tem 18, 20 anos que essa tabela SUS está defasada, os hospitais não têm interesse em ter mais leitos SUS e a abertura de cursos depende exatamente da quantidade de leitos SUS para poder dar cobertura para residência, para capacitação médica dentro do hospital. Bom, e você dizia que havia necessidade de se dizer um basta a tudo isto. E, inclusive, agora nós tivemos a notícia nesse final de semana que o presidente da República resolveu, vamos segurar um pouco. Na realidade, há uma certa pressão sobre o MEC, sobre o Ministério Mas da diz que Saúde. o MEC também estava um samba do crioulo doido, né? É que a pressão dos donos de escola é muito Desculpa os grande. crioulos, que hoje é o dia da consciência negra. Yes. Mas as escolas pressionam para abrir cursos. É um curso hoje que é caro, ele não é fácil de ser sustentado em Chega a escolas 10 mil públicas. reais o mês, né? 6 mil, 7 mil o primeiro ano. Quando chega no terceiro, é só quem tem muita condição financeira para se manter num curso desse. Depois do terceiro ano vai para o hospital, tem os preceptores, ao invés de ter um professor dando aula para 60 alunos, é um professor para cada 6 alunos. Essa é a meta que o Ministério da Educação orienta. Como que você vai pagar um tanto de gente desse dando aula? E outra, quando acaba o horário do professor, o paciente está lá. Não pode ficar sem o professor e sem o atendimento. Então, realmente, o rodízio deles dentro de hospital é um sistema caro que o governo não consegue bancar. Falar que o SUS é o Sistema Único de Saúde que funciona plenamente não é real. O governo não tem como subsidiar mais. Está defasado a diária hospitalar, o medicamento hospitalar, o pagamento desses profissionais dentro do hospital e o cuidado há de ser tomado a partir de agora com essa pressão em cima do Ministério da Saúde. Mas parece que está havendo pressão também em outras áreas, né? Então, a partir dessa denúncia dos cursos de medicina, do Conselho de Medicina, há outros conselhos agora preocupados em também dar uma diminuída na autorização de novos cursos. E eu acho que está certo. Até fazer uma sabatinada, dar uma passada em todas as escolas e ver como anda a qualidade. Nós tivemos um interregno aí, uma precipitação, no meu entendimento, do próprio MEC, que reduziu a carga horária de alguns cursos para 3.200 horas. Quem ganha com isso, a não ser dono de escola? Era 4 mil o mínimo de hora-aula para 4 anos de curso. Agora você diminui para 3.200 e quer jogar a responsabilidade em cima da má formação. E outras, muitas profissões, como a minha, biomédico, bioquímico, tem estágio, tem que ter um estágio. A pessoa não pode ficar só dentro de uma sala de aula. Para isso, tem que se pagar o profissional e preparar esses profissionais também, os futuros profissionais. Então, há aí uma
uma desatenção do próprio governo quanto a isso. Não deve ficar na mão de grupos radicais como os que tinham aí no governo passado, mas também não pode ser tão liberal Pode liberar demais, a ponto de comprometer a qualidade da formação dos alunos. Odácio, você está há quantos anos nessa convivência com o MEC e representando os biomédicos? Bom, eu sou pioneiro, né? Acho que sou o em vida mais antigo da profissão biomédica, da primeira turma, em Ribeirão Preto, na Mauá, que foi o berço da biomedicina no Brasil. Tivemos aqui João Edson Sabarli, que foi seu conhecido, seu parceiro de partido, inclusive, o Silvio Sec, que hoje é diretor do MEC, e a partir da Mauá, hoje ele está na direção do MEC. Nós formamos biomédicos que hoje a nossa região, Ribeirão e região, foi a maior formadora de biomédico a nível de análises clínicas, de laboratório de análises clínicas. E hoje a gente expandiu para o Brasil em cima de 35 habilitações. Depois de ficar em Brasília 10 anos para regulamentar a profissão, naquela batalha toda, claro, a gente se enturmou com o MEC, nós nos capacitamos, nos tornamos embaixadores do MEC, né, especialistas, avaliadores, eu e a nossa turma toda aqui, e da área de saúde. E percorremos as escolas no Brasil todo pelo MEC durante muitos anos. Esse problema da medicina em especial, ele veio, Mourão, de algum tempo para cá, quando a Organização Mundial falava que era um médico para cada 100 mil habitantes. Não dá mais para ter esse acompanhamento. E o grande problema do Brasil, pela imensidão do território... Um médico para cada 100 mil habitantes? Vamos ter 7 médicos então, aí, amigo. E aí, a própria estrutura com o senhor Fernando Haddad, que foi prefeito de São Paulo e era o ministro da Educação, ele e a Maria Paula fecharam a abertura de novos cursos pelos 2 mandatos, Lula e depois Dilma, o tempo que ele ficou lá. Isso criou um cerco que agora falta médico. E o outro problema é investir nas regiões onde não está o equipamento. Você sabe que hoje a medicina, a biomedicina... É equipamento, depende tem de equipamento. tudo de aparelhagem, de gente capacitada para mexer com os aparelhos. E para dar manutenção. Ninguém se forma nessa condição que forma hoje para poder ir para um lugar onde não vai ter o apoio dos aparelhos. É um risco para eles, com a formação que estão tendo, não saber detectar qualquer tipo de doença na consulta. Você acredita agora, como alguém que está com a mão na massa, que vai sair por aí para constatar como está a situação? Acredito que vai sim. acontecer. Esse pessoal que está no MEC hoje é um pessoal sério. Eles puseram pessoas que vêm dos conselhos, do Conselho Nacional de Educação. O Silvio está lá, que né? entende, o professor Paulo Baroni, que hoje é o secretário do SESU, é uma pessoa bem capacitada, ele é da Federal de Juiz de Fora. Eles têm essa preocupação. Vamos parar aqui, vamos ver como está a qualidade desse formando, para ver se o egresso também teve a capacitação necessária para sair atendendo, para sair fazendo exame. É uma tomada de posição geral. Depois você vê se precisa de mais médico no Amazonas, no Norte, no Sul, onde precisar, e dar condição, aparelhagem, equipamento, credenciar leito SUS. Na nossa região falta leito SUS. E é uma situação privilegiada. Porque são os centros de região, né? Pois é, aqui é um polo de educação e de saúde. Só que você vai aqui, é a Santa Casa e a Beneficência. E os outros vão para onde? Aqui nós temos 2 faculdades de medicina, né, que usam isso. E algumas clínicas isoladas, que também precisa ter um pessoal capacitado. Se aqui, que nós estamos num grande polo, a gente vive essa situação, você imagine saindo daqui para esse grande interior do Brasil. Dácio, e agora você foi para a FAAP, ele está na FAAP, né? Estou na direção da FAAP de Ribeirão. Estamos fazendo um trabalho aqui para viabilizar a abertura de cursos de graduação, inclusive na área de saúde, que não é uma tradição da FAAP de São Paulo, e a ideia é transformar... Você já abriu o campo para já estamos abrindo, né? E transformar a FAAP de São Paulo em centro universitário também, que vai ser uma grande meta nossa. E eu queria, Morandini, aproveitar a oportunidade aqui, desejar parabéns, felicidades a todos os biomédicos da nossa cidade, da nossa região.
Hoje é o Dia Nacional Hoje? dos Biomédicos, dia Oi, 20 pô, mas de que novembro. coincidência, eu chamei Pois sem dizer. é, Eu então. chamei para dar suíte naquela entrevista, né? E hoje a gente está comemorando, a profissão foi regulamentada a nível de congresso, dia 11 de setembro de 79, mas com um questionamento jurídico. Foi para o Supremo e no dia 20 de novembro de 1985, nós ganhamos por 11-0 no Supremo, regularizou totalmente a vida do biomédico, a profissão biomédica. Havia uma resistência, né? Teve uma briga forte na época com a bioquímica, a nível de congresso, não tinha biomedicina em alguns estados, foi mais político do que cultural. Mas nós vencemos no dia 20 de novembro, com uma Parabéns, votação você de também. 11-0. Todos os biomédicos. E aí ficou consagrado o Dia Nacional do Biomédico, dia 20, junto com o Dia da Consciência Negra, Você vê. que vai ser nosso parceiro até para a gente reconquistar os feriados que foram tirados por aí. Muito obrigado, Dácio. Prazer em Parabéns. estar aqui. Obrigado, E Moraes. coincidência, boa coincidência. Daqui a pouco temos novidades. Já, já. Depois do intervalo. O Buffet Lona Branca oferece o espaço ideal e a garantia dos melhores serviços para que seu evento seja um sucesso. Espaço amplo e diferenciado para proporcionar mais conforto para convidados em qualquer tipo de evento, social, corporativo e festas infantis. E o cardápio de qualidade incomparável, com muito requinte, marcas registradas do Buffet Lona Branca. Não importa o ingrediente de cada prato, o que vale é a praticidade de cada receita e o carinho com cada detalhe. Separe lápis e papel. Tem mais ideias surpreendentes para esse novo ano. Com certeza é este amor que tenho pela culinária que me permite criar novidades a cada dia para que você possa cuidar da sua família com muito amor. TV Mais, a nossa paixão por Ribeirão só aumenta. Encontre tudo para a decoração do quarto do seu bebê. Diversas opções em móveis, poltronas, papéis de parede e tecidos para a confecção do enxoval. Tem ainda artigos de cama, banho, moda bebê e peças exclusivas, além de uma linha de lingerie para as mamães. Prepare a chegada do seu filho com muito carinho e estilo. Tuti Bebê, Avenida Brás Olaia, Acosta, 231. É muito importante proteger a sua marca. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo para você. Direitos autorais, registro de marcas, patentes e assessoria jurídica. Ligue agora e agende uma visita. 16 3941 6015. Acesse o site www.munhozmendes.com.br. Para quem não sabe, hoje é o Dia da Consciência Negra. Certo? Negro é raça, preto é cor. Importante dizer isso. Estou aqui com o Cleiton de Macedo e Silva, advogado do projeto Ciranda dos Direitos da Associação dos Advogados de Ribeirão Preto, e a Cristiane Nascimento, que é a coordenadora. Boa tarde, Cristiane. Boa tarde, Florentino, tudo bom? Tudo bem. O que é o projeto Ciranda dos Direitos da ARP? O projeto foi apresentado pela Associação dos Advogados, né, para o Conselho Estadual da Criança e Adolescente, CONDECA, e a gente teve esse projeto foi aprovado e a gente recebeu essa verba pública. Aí nós em Ribeirão fazemos atendimento em questões de convivência familiar, né, tutela e guarda, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 8 da noite. Vocês fazem esse trabalho? Tem que Fazemos. falar mais dele. A gente já esteve aqui anteriormente Eu falando, sei, né? mas tem que falar mais. É verdade. E a É gente... verdade, porque tem muita gente aí que não sabe, gente que fica à mercê exatamente. de outras coisas. Gente que fica com dificuldade de matricular a criança em escola, de fazer carteirinha no posto de saúde, né? E um dos outros outro eixo de execução desse projeto é a capacitação de profissionais. E a gente faz isso através dos seminários. E amanhã nós teremos um seminário. Profissionais, advogados. Advogados e profissionais da educação, principalmente. Uma equipe multidisciplinar, né? Que tem multidisciplinar Sim. com a presença de advogados, psicólogos, assistentes sociais.
Isso. Faz parte de todo o projeto. E entrando nós estamos na Semana da Consciência Negra, né, a gente fez, o tema do nosso seminário é exatamente racismo e educação infantil, uma infância sem discriminação. O seminário começa... Amanhã mesmo, começa amanhã, a partir das 8h30, começa o credenciamento. Vai ser o dia inteiro na Associação dos Advogados e aberto ao público. Quem tiver interesse... E vem gente importante aí, né? Vem sim. O Marco Antônio Cardoso, Racismo e a História da Mulher Negra. Ele é professor da UFMG e ele foi um dos defensores da cotas no Supremo Tribunal Federal. Então... E Janaína Damasceno Gomes, professora adjunta da Educação da Baixada Fluminense, né? Doutora em Antropologia Social. É uma pessoa de um saber que não tem igual. Eu vou falar sobre a história da mulher negra, que é uma história sensacional, né? Então, se for buscar fundo... O Cleiton de Macedo e Silva, sobre a data de hoje, né? Você que é advogado do projeto Ciranda de Direitos, né? Criou-se, vamos assim dizer, uma disparidade. Algumas cidades fazem a data ser reverenciada, rememorada e comemorada. E outras cidades, até como Ribeirão Preto, voltam atrás. Disse que é questão de oportunidade, trabalho, que o comércio está precisando trabalhar, que a indústria está precisando trabalhar e tudo isso. Você acredita isto aqui? Vejo com... Cleiton de Macedo e Silva. Isso. Boa tarde, Morandino. Obrigado pela oportunidade aqui, inclusive apresentando o projeto da ARP, do qual agradecemos em nome. Vejo, inclusive, a retirada do dia do calendário ribeirão pretano como um retrocesso, de fato um retrocesso. Hoje temos alguns eventos na cidade, mas promovido por algumas entidades, inclusive autônomas, que não têm qualquer ligação com a administração pública. Né? Exatamente. Muito propositiva a data, muito propositivo o tema, inclusive a nossa presença aqui no programa, para tratar um pouco desse assunto. Lembrando que, para alguns, o dia 20 de novembro seria um feriado, é o dia de curtir com a família. Várias de fazer cidades aqui na região são constituídos aí de câmaras que reconheceram o feriado. Reconheceram como feriado. Mas é evidente que esse não é o fundo e não é o objetivo do Dia da Consciência Negra. De fato, o nome já diz, é trazer realmente a consciência. Eu vou te contar uma coisa, sabe o que aconteceu? Houve até, parece uma rejeição por conta de ser feriado. Como? Então tem que fazer feriado da consciência amarela, da consciência do índio, do japonês, do índio. Vemos esse tipo de discurso, na verdade, inclusive nas mídias sociais e nas redes também. Isso daí seria uma discriminação. Trazendo, inclusive, que o dia tem que ser o dia da consciência humana. E aí trazendo todos os outros assuntos. E tem outros que fazem pior. Quer dizer, aqueles que têm consciência negra desse dia, aí já passa para o negócio de Brasil. Talvez porque não vive num contexto histórico que vive o negro. Tem gente que gosta de bagunçar. O brasileiro gosta de bagunçar, não é verdade? E nós temos, para representar isso, nós temos alguns números, né, que vêm dos institutos de pesquisas. Até o ano de 2010, de 12, a maior parte da população brasileira é de preto e de mulato. Exatamente. Entendeu? A maior parte. No ano de 2010, segundo as pesquisas, de 12,2 milhões de desempregados, 11,5 milhões eram de negros. Se for referenciar na questão do trabalho também, da mulher negra, que é um assunto que vai ser tratado amanhã no seminário, a mulher negra ela tem um salário quase que a metade inferior da mulher não negra. E assim, vários outros números. A violência entre os jovens de pele negra e todos os outros que já é conhecido. Então, é evidente que tem esse discurso de que o dia deveria ser o dia da consciência humana, e quando na verdade não é esse o propósito do Dia da Consciência Negra. E não é para se discutir isso. Exatamente. Na verdade, o importante é reconhecer que os negros conseguiram um reconhecimento, embora não tenham conseguido avançar vamos dizer, contra a discriminação. Há muitas coisas aconteceram, né? Alguns projetos, algumas leis criadas. A partir do ano de 2000, eu vi que teve um
um pequeno avanço, não vou dizer A que é um primeira grande lei foi Afonso Arinos, mas nunca se cobrou Afonso Arinos na acepção plena da palavra. Exatamente. Tivemos no ano de 2002 a primeira lei de cotas na Universidade do Rio de Janeiro e de lá para cá teve alguns avanços. Isso também começou a gerar uma certa resistência. E aí em 2003, quando foi instituído também o Dia da Consciência Negra, tivemos a criação da Secretaria da Promoção da Igualdade Racial e assim veio também a instituição do ensino da cultura afro-brasileira nas escolas, na rede. Posto em prática. É, evidente que na prática isso não tem acontecido, né? Em 2010 tivemos a criação do Estatuto da Igualdade Racial. Diga-se que foi um avanço, mas ainda tem muito a ser feito, muito para se reconhecer Deixa eu isso falar como uma direito. verdade pra Claro. vocês. Eu gosto de ser bem franco. Eu sempre convivi com pessoas de cor, preta e negra, como gosta de que se chame, e é real, é a raça, né? E eles me diziam uma coisa, eu não sei se verdadeiro, mas eles sentiam que os maiores discriminadores eram os próprios pretos. Olha, A grande parte. eu respeito até a opinião. Não é a minha opinião. É. Estou dizendo, transmitindo, porque, inclusive, tinha um político que falava, se os pretos votassem em preto, nós teríamos uma bancada significativa. Talvez eu vejo, respeito a opinião e respeito a proposição, mas eu entendo que talvez isso seja aquela história de tentar devolver para o negro a responsabilidade do racismo como sendo algo criado por ele mesmo. A vítima, né? E eu não vejo assim, sinceramente eu não vejo assim. Nós nos deparamos às vezes com diversas situações, até mesmo da pessoa da pele branca, ou que seja o negro mesmo, às vezes tentando ser educado e no fundo ele está cometendo ali um pequeno racismo, não existe, mas um ato de racismo, de discriminação. Não é aquele Por exemplo, que fala o preto de alma branca. esse Esse é um exemplo. O maior discriminador. Ou então dizer que você não é negro, você tem os traços finos, você tem o tom de pele, você é moreno, você não é negro. Queimou no sol, né? Talvez, Queimado do sol. tentando ser educado, um processo de embranquecimento da cor da pele e, no fundo, está praticando mal Cristiane, feito. você é morena, uma bonita morena e tudo mais. Você não deve sentir discriminação, né? Então, né? O tema é Eu delicado, sou mulher, né? sou mulher, eu sou negra. Faz parte, eu acho, da nossa jornada. Tudo vai bem até o momento que fala assim, não sei se é o Estado Civil, mas até o momento que fala assim, a fulana quer casar com o nosso filho. Quem é a fulana? É uma negra. Aí complica tudo. É ou não é? É. Mas sabe por que isso? Que nós, por exemplo, somos, aqui na nossa região, nós somos, assim, um cadinho cultural. E geralmente formado por brancos vindos da Europa, certo? E que trouxeram consigo essa discriminação natural. Quando eu era criança, minha avó falava, cuidado com o homem de saco, ele é preto e te pega. Entendeu? Faz parte, isso está dentro também, dentro da cultura, pintar de preto tudo que é ruim, né? É ruim, pinta-se de Ovelha preto tudo que é negra, ruim. A ovelha ovelha negra. negra. Humor negro. Tempos negros. E assim vai. Então, Aliás, você precisa se policiar, porque senão você acaba falando isso, na verdade. Exatamente. Ô, Cristiano, então amanhã Amanhã, nós temos lá o seminário. né? A partir das 8h30. Sim. Começa o credenciamento. Acredito que 10 horas já começamos 9 horas. E é para homem ou para mulher? Homem e mulher. Ah, Qualquer pessoa que estiver interessada no assunto, estaremos lá. A inscrição é feita pelo nosso site, que é cirandadedireitos@gmail.com. da Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Isso. E o telefone é 3103-3494. independente da inscrição prévia, é possível chegar na hora E fazer a inscrição. E qual que é o endereço Quantos de lá, lugares? Cristiane? Qual que é o endereço? É Rua Otto Bens, 1100. Fica bem ao lado do Ministério Público. Na Paralela à rua Autorino Fórum. Rise, né? Como chama? A de baixo é Rise, né? Ah, não sei. Bom, Associação dos Advogados. Exatamente. Rua Otto Bentes. A rua de trás do fórum, né? Ao lado do prédio do Ministério Público. Tá certo. Estadual. Um abraço para você. Fica aqui na Cidade da Justiça. Isso. Exato. Obrigado a você. Obrigado. Obrigado. Obrigada, Cleiton. Brandina. Amanhã estaremos de volta, se Deus quiser. Larga a brasa na TV.